Queridos, boa noite, tudo bem? Ixi, está fraco, né? Sempre o segundo é mais bonito, né? Boa noite, tudo bem? Agora sim. 3 pessoas só tinham dado boa noite, é mais gostoso, né, Everton? Quando o pessoal, todo mundo fala junto, né? A gente sente mais abraçado, acolhido. E que alegria a gente poder estar todos juntos mais um domingo, né? Pela graça de Deus que nos proporcionou. Nesse momento a gente pode estar nos reunindo, mais um culto público, um culto de adoração a Deus, em que a gente pode se reunir aqui e louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Isso é um privilégio, né? Como temos falado aqui nas quartas-feiras, né? Muitos países hoje estão às escondidas neste momento. Irmãos nossos não podem se reunir, a gente tem esse privilégio. Então, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, abençoando a vida de cada um que saiu da sua casa, nessa tarde calorenta, né, Aline? Parece até que estamos no Nordeste, falei. Mas que Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria que você pudesse acompanhar Salmo 103:1. Ele vai dizer assim: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te dá a coroa de amor, de misericórdia, e quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a águia. Aqui o salmista ele tem falado, talvez para ele mesmo, para o coração dele, para a alma dele, os benefícios do Senhor, e como de tantos desses benefícios recebidos, agora a sua alma louva esse Deus, rende gratidão ao Senhor. E o motivo de nós estarmos aqui reunidos, igual eu falei, como a gente tem falado todas as quartas aqui, o propósito central, quando o povo de Deus se reúne, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que a adoração do Senhor seja o foco central do nosso culto. Então, assim como esse salmo, né, essa oração, ele tem rendido graças ao Senhor por todos os benefícios. A gente pode orar e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele já nos deu, pelo privilégio, como eu falei, da gente poder estar aqui, enquanto muitos não podem, alguns estão enfermos, outros irmãos estão em outros países sendo perseguidos, não podem se reunir, mas a gente pode olhar para todos os benefícios que o Senhor já nos deu, e principal de todos, o perdão dos nossos pecados. Essa é a maior bênção, essa é a maior benfeitoria que alguém pode receber do Senhor. Qualquer milagre não supera o perdão do Senhor. Esse é o maior milagre que alguém pode receber do Senhor. E é por isso que no Salmo, o versículo 3, vai dizer justamente isso: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Vamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já nos deu, e o maior presente foi dado na cruz, quando Ele se entregou. O próprio Deus entregou seu Filho para que Ele morresse ali na cruz, no nosso lugar, para que a obra de Jesus Cristo, a justiça dEle, e Deus aceitou, e essa justiça agora foi imputada a mim e a você, e agora a gente pode de novo ser aceito a Deus. Então esse é o primeiro motivo de oração que a gente pode orar aqui, todos os benefícios que o Senhor já fez pela gente, mas o maior deles, o perdão dos nossos pecados. E aproveite para você orar agora, para a gente poder orar e você pedir perdão a Deus. Eu quero que a gente faça uma oração de confissão. Talvez, eu não sei como foi sua semana, como foi o seu mês, esse começo de ano, mas eu sei que se a gente olhar para trás, a gente vai ver quantos pecados o nosso coração tem muitas vezes se agarrado, quantos erros, quantas mazelas o nosso coração tem muitas vezes se agarrado, tem muitas vezes cometido, mas a graça de Deus é porque Ele já nos perdoou, e a gente pode confessar esses pecados a Deus. Toda adoração, ela começa com a confissão dos nossos pecados, e nesse momento de culto não é diferente. Eu queria chamar aqui o Samuel. Pode vir aqui, Samuel, para a gente orar. Você que pode, fica de pé. E você pode, nesse momento, antes de tudo, pedir perdão a Deus por todos os benefícios que Ele já fez, e o maior deles, o perdão dos nossos pecados. Então aproveite para pedir perdão a Deus por algum pecado, por alguma atitude durante a semana, por nosso coração, por si só ser um coração depravado, que precisa ser todos os dias encaminhado para a presença de Deus. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus, nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome, nós reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, e cremos, meu Pai querido, que o Senhor é o nosso Deus em toda e qualquer situação. Que nós venhamos, meu Deus, deixar
todos os nossos anseios, nossos medos diante do Senhor e saber que em Ti nós podemos todas as coisas. Que queiramos, Senhor, a Tua presença sobre todas as coisas na nossa vida. Que nós venhamos, meu Pai querido, estar sendo gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Sermos gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Seja, Senhor, abençoando o Teu povo, meu Pai querido, que está aqui reunido nessa noite, meu Deus, para cultuar o Teu santo nome. Cada um tem o seu pedido, Senhor, cada um tem o seu problema, sua dificuldade, meu Deus, e que cada um, meu Pai, venha confiar, venha descansar e venha entregar tudo diante do Teu altar, meu Pai. Tem misericórdia. E que tenhamos um coração grato ao Senhor em todo o tempo na nossa vida, meu Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Queridos, a gente vai cantar um hino. Queria que você que pode, né? Não precisa sair do seu lugar, mas cumprimente essa pessoa do seu lado aí. Não sei se você já abraçou, cumprimentou essa pessoa, esse cheiroso, essa cheirosa aí do seu lado. Se arrumou, né? Um domingo calorento, né, Eusébio? Mas a gente se arrumou, veio tudo bonitinho ali. Então aproveita e cumprimentar e a gente vai cantar juntos um hino ao Senhor. É um hino de gratidão, um hino de louvor ao Senhor. E logo a gente vai estar dando sequência ao nosso culto, amém? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Sigamos olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém? Glória a Deus. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus candores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Olhando para
verso 33, ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Porque quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eterna. Amém. Aqui é uma doxologia, ou uma exaltação, um momento de dar glória a Deus. No final das cartas de Paulo era muito comum, e Paulo está fazendo isso, um momento em que ele para, ou finalizando ali, para justamente reconhecer a grandeza desse Deus. Ele faz todo o argumento dele em Romanos, um argumento excepcional, e aí no final ele para tudo praticamente para dizer: a Deus seja toda a honra, toda a glória. É o conhecimento da glória de Deus que vai levar aqueles irmãos a justamente se render a esse Deus. E quando a gente se reúne aqui, como eu falei, o foco principal é que a gente seja, antes de tudo, reconhecer a grandeza do nosso Deus, e a Ele dá glória, a Ele dá louvor. É por isso que cantamos, é por isso que louvamos, é por isso que oramos, reconhecendo as nossas fraquezas, colocamos nossos pedidos a Deus, porque reconhecemos que somos pequenos, que precisamos do seu cuidado, que precisamos do cuidado desse Deus. E todo louvor, o foco é esse, as músicas, todo sermão, toda apresentação, o foco é o quê? A glória de Deus, que o Senhor seja adorado. É por isso que saímos de nossa casa e nos reunimos aqui. Esse tem que ser o foco, esse tem que ser o nosso objetivo, adoração e reconhecimento da glória desse Deus. Esse é o motivo principal de estarmos aqui, para que o povo dele se reúna e renda louvores a ele, adore o nome dele. E você fala assim: mas parece que isso aí a gente já sabe. Mas é como a gente tem falado nas quartas-feiras aqui, muitas igrejas a gente tem ido, e parece que tem tudo, mas não tem a exaltação ao nome do Senhor. Tem um cara bacana, muitas vezes falando, tem uma banda muito legal, tem uma estrutura muito legal, tem equipamentos muito legal, mas muitas vezes não tem o foco central, que é a adoração a Deus. Quantos cultos, eu mesmo já fui, minha família já foi, e a gente olhou e falou assim: faltou, teve tudo, mas não teve nada, porque não teve a exaltação ao nome de Deus, não foi pregado o Evangelho, não foi dada a glória de Deus. E nós, como igreja, temos o privilégio de se reunir, de aprender e sempre nos lembrar disso. Esse é o motivo de estarmos aqui, que o nome do Senhor seja engrandecido. E sentados mesmo, você no seu banco, eu quero orar com você, para que você renda graças a Deus. A gente fez uma primeira oração de confissão, e é muito legal a gente chegar na presença de Deus, seja no momento de oração em casa, seja no momento aqui juntos, em que a gente confesse nossos pecados, peça perdão, e depois a gente comece a exaltar o nome desse Deus, a render graças, assim como Paulo fez, reconhecendo a grandeza desse Deus. E também a gente pode reconhecer a grandeza desse Deus, colocando nossas súplicas a Ele, reconhecendo que somos pequenos, que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos da ajuda dEle. E nessa oração, eu queria que você orasse comigo, primeiro dando glórias ao nome do Senhor, rendendo o nome dEle, graças ao nome dEle, mas também reconhecendo a sua pequenez, a nossa pequenez, e colocando os nossos pedidos em oração a Ele. Temos orado aqui, por exemplo, pela irmã Kátia, pelo Clóvis, por toda a família deles, reconhecendo que precisamos, e eles também precisam do cuidado de Deus. Oramos aqui pelo Isaías, pelo tratamento dele, porque reconhecemos que somos falhos, que qualquer doença já nos para, e a gente precisa do cuidado de Deus. E tantos outros pedidos. Temos pedido pela Analice, priminha minha lá do Paraná, está fazendo o tratamento ali contra a leucemia. Temos pedidos pela irmã da Márcia. Cadê a Márcia? Está aí? Não chegou. A Rosana. A Rosane, que tem nos assistido, né? Se a Rosane está nos assistindo, um abraço para a irmã Rosane. Temos orado por você. Então, ore também. E eu queria que você abaixasse sua cabeça e pudesse orar agora, dando graças ao nome do Senhor, rendendo a glória a Ele, reconhecendo a grandeza desse Deus e colocando esses pedidos, e talvez algum que você tem por sua família, algum que você tem por sua vida, seja uma doença, seja um momento em que você está passando, que a gente possa orar por nossos irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus tão grande, tem olhado, Deus, para nós, Pai. Temos chegado, Pai, nessa noite, Deus, antes de tudo, pedindo perdão por nossos pecados, por nosso coração, mas queremos, Deus, agora olhar para a sua grandeza, Deus,
o Deus Criador, o Deus que todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dEle, como Paulo fala aqui, Pai. Obrigado, Pai, pela sua grandeza. Ainda assim o Senhor se importar com pecadores como nós, Pai. Queremos, Deus, render graças ao Senhor, Pai. Sem a Tua graça, já não estaremos nem vivos. Sem Tua graça, já estaremos, Pai, com o nosso destino, Pai, selado ao lago de fogo, Pai. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos transformou, Pai, do reino das trevas para o reino da luz, Pai. Então, obrigado, Pai, por tão grande salvação. Pai, a gente coloca agora, Pai, como igreja, nossos pedidos em oração, Deus, por nossos irmãos, Pai. Oramos ali, Deus, pela irmã Cátia, Pai, pelo Clóvis, pela Karina, pela Cecília, por toda essa família, Deus, que tem ali, Pai, passado, Deus, por todo esse tratamento, Deus, que o Senhor os fortaleça. Lembramos deles, Pai, Pai, na vida do irmão Isaías, da Pilar, Deus, também que tem passado por esse tratamento de saúde, que o Senhor os conduza, dê força, Pai, e se assim for, Deus, com a Tua cura, nós cremos nisso, Pai. Mas colocamos diante do Senhor, Pai, nossos pedidos, reconhecendo que somos pequenos e precisamos, Pai, do Teu cuidado, Pai. Oramos, Deus, pela Analice, pela Rosane, Deus, pela irmã Fran, Pai, aqui da nossa igreja, tantos outros, Deus, que têm passado por momentos de adversidade, seja a adversidade na saúde, ou em qualquer outra dificuldade, Pai. A gente coloca nossos pedidos como igreja, Pai, diante do Senhor, e nesse momento, Pai, a gente quer reconhecer a Tua grandeza, assim como Paulo fez, Pai, rende graças ao Senhor, e colocar nossos pedidos, Pai, diante das Tuas mãos, reconhecendo a nossa pequenez, Pai, reconhecendo que somos falhos, precisamos do Teu cuidado, Pai. Obrigado, Deus, por Tua obra na cruz, Pai. Nós agora louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Querido, você que pode, fique em pé, a gente vai estar louvando ao Senhor. Vamos agora continuar dando glórias a Deus, através de nossas canções, através do momento de louvor. Então aproveite essa oportunidade para você render graças a Ele.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele seu coração. Vem, assim como estás pra sempre. Vem, assim como estás antigo Amém. Glória a Deus, amém. Esse Deus que nós adoramos e que nós nos entregamos a Ele, que deve reinar sobre nossas vidas. Ele é o primeiro, Ele é o único. Primeiro Ele, amém? Glória a Deus. Reine em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse Deus que deve reinar em todo o nosso ser, que deve se espelhar em cada relação que nós temos com as pessoas aí fora, que Ele apareça em primeiro lugar. E Ele aparece desde que nós o busquemos. Amém? E esse Deus que nós devemos buscar diariamente, sobre qualquer coisa, em primeiro lugar devemos buscar a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu te busco.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Esse Deus que nós podemos nos derramar. Diante desse Deus que nós podemos colocar todos os nossos anseios, depositar toda a nossa esperança somente nele. Amém? Busque esse Deus, que Ele está pronto, está com os ouvidos inclinados para ouvir. Busque esse Deus, busque mudança de vida, busque a vontade dEle sobre todas as coisas. Amém? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, nós nos derramamos diante de Ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, recebe esse louvor, ó Pai, no Teu trono, ó Pai. Recebe, ó Pai, cada vida aqui, ó Pai. Cada vida aqui, ó Pai, que está disposta, ó Pai, a mudar, ó Pai, a reconhecer o Teu senhorio, ó Pai. Que está disposta, ó Pai, a andar nos Teus caminhos, ó Pai. Ó Senhor Deus, guarda cada vida aqui, ó Pai, abençoa, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, todos os nossos anseios, ó Pai. Colocamos diante de Ti, ó Pai, toda a nossa esperança, ó Pai. A nossa esperança está em Ti, ó Pai. Venha ser com cada um aqui essa noite, ó Pai. Mude os nossos corações, ó Pai, para a Tua direção, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Você que é membro dessa igreja, essa palavra é para você agora. Você, além dos seus dízimos, suas ofertas, sua fidelidade a Deus, por aquilo que Ele já deu, você pode fazer parte dessa obra missionária. Nós temos trazido aqui nossas ofertas, nossos dízimos, e é tão bom saber que isso, né, nos proporciona alcançar pessoas lá do outro lado do nosso país, lá do outro lado do continente, como a gente tem apoiado aqui a missionária Jaqueline. A gente tem outros 5 missionários e tantos outros projetos. Nossa denominação tem feito um trabalho missionário e tudo isso só é possível porque igrejas como nossa têm abraçado, né? A gente fala que a gente está na mesma corda, em pontas diferentes. E isso é fazer parte da missão de Deus, como a gente falou aqui no domingo pela manhã. Então fica o nosso convite para que você ore, para que você contribua com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, com aquilo que Ele já te deu, além da sua fidelidade nos dízimos, você possa ofertar aqui na casa de Deus, e também dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui também, me envia um dia, seja aqui já em Itajubá, onde o Senhor me colocou, ou seja em outro canto do nosso Brasil. Então, no final do culto, né, você pode ali trazer seu envelope, tá, ali o Pix, a maioria hoje tem feito através do Pix, mas depois traga aqui seu envelope, coloque ali, né, durante a semana você tem a oportunidade de fazer parte, e mês que vem a gente já está começando, né, Vivi, com a campanha das missões mundiais. Então a gente vai estar trazendo aí a música, falando dos trabalhos, em como a nossa igreja pode fazer parte do outro lado do mundo, e isso é uma alegria para nós como igreja, participar da missão de Deus. É um privilégio que a gente pode participar daquilo que o Senhor tem feito em chamar nações para se render a Ele. Amém? Queridos, queria aqui chamar a Laura. Cadê a Laura? Tem? Ela vai dar um aviso para a gente. Vai vir a Aline junto? Só ela, Aline? Só ela? A gente vai chamar aqui a Laura. Aí você vai ficar aqui, tá, Laura? Você quer que a tia Aline venha também ou não? Precisa não, né? Boa noite, irmãos. Quer ficar aqui do lado aqui? Eu gostaria de fazer um convite em nome de todas as mensageiras do Rei para a nossa formatura, que é uma celebração, uma troca de etapas, né? Vamos dizer assim.
que é um evento muito importante para todas as mensageiras, então eu gostaria de pedir, em nome de todas as mensageiras, para que você possa nos agraciar com sua maravilhosa presença, né? Porque, afinal, somos todos irmãos por Cristo, né? Aproveitando para fazer outro convite para o nosso almoço. Lá vai ter uma comida maravilhosa, de ótima qualidade, no mesmo dia da celebração. E todos os recursos arrecadados a gente vai utilizar para o acampamento das mensageiras, para que a gente possa estar se divertindo e aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Muito obrigada pela atenção. Pode sentar aí, eu te chamo de novo, tá? Então está aqui a lista, a Laura vai passar essa lista aqui, ó. Essa aqui você vai anotar seu nome e quantos mais fora você da sua casa vão vir. E aí está aqui os preços, ó, crianças até 5 anos não pagam. Glória a Deus que o Davi ainda não fez 5 anos, isso é uma bênção. A gente vai outro dia a gente foi no restaurante ali, eles não cobraram dele, mas ele come às vezes mais do que a gente. Aí eu falei para a moça, tem certeza, moça? Ela, não, está tudo bem. E glória a Deus por isso, mas até 5 anos crianças não pagam. Aí até crianças até 11 anos, de 5 a 11, pagam R$12. E os adultos que comem um pouquinho mais, né, igual a gente come, né, um pouquinho mais que as crianças, eles pagam R$18. Mas tudo isso é um almoço que a gente vai fazer aqui para abençoar essa organização, para abençoar essas meninas. Pode entregar aqui, Laura, e aí pode ir passando a lista aqui. Vai ser no dia, 23, domingo de manhã. O Eusébio vai falar para a Arlete, não precisa nem cozinhar, né? O marido já vai aproveitar, hoje vamos almoçar fora. Não precisa nem esquentar a cabeça, né? E é uma benção, né? A Noé, irmã agradece, né? E, queridos, cadê as crianças? Vou chamar aqui as crianças. A gente vai dar outros avisos, mas eu queria chamar aqui as crianças. A gente vai estar orando com elas. As crianças até 10 anos. As crianças vão estar vindo aqui. Vicky, Miguel. Está ali, Luquinha, o Davizinho, o Manu. E essas crianças, elas precisam... Cadê a Heleninha? Está vindo aí? Daqui a pouco a Beatriz está aqui. Mas a gente sabe da importância que essas crianças precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam de um Salvador. Eu brinco aqui, é um Adãozinho que precisa de Cristo. Assim como nós, alguém precisa ter o coração transformado, e eles têm a oportunidade de ouvir o Evangelho na língua deles, na linguagem deles, perdão, né? E a gente tem a oportunidade como igreja, facilitar esse trabalho que é da família, que é a nossa responsabilidade com os pais, de apresentar o Evangelho para eles. E eu queria chamar aqui, cadê o Valdeir? Pode orar por eles aqui, irmão Valdeir? Eu queria daí chamar, depois da oração, a Laurinha aqui, a gente vai dar um presente para ela. Ela não estava aqui o dia que as outras crianças receberam. Mas que a gente possa, de certa forma, ser bênção para a igreja, para essas crianças possam ouvir o Evangelho, amém? Nosso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por cada criança aqui na frente, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento delas, ó Deus, para que elas possam, ó Deus, cada momento, ó Pai, cada palavra que for ministrada ali atrás, Senhor Deus, que elas possam Te conhecer um pouco mais, ó Pai. Te pedimos também pela vida dos professores, ó Pai, e Te entregamos, Senhor Deus, esse cultinho nas Tuas mãos, no nome santo e poderoso do Seu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria chamar a Laura aqui. Cadê a Laura? Vai voltar aqui, Laura. A gente vai presentear ela, a nossa igreja tem como oportunidade de entregar para essas, não são mais crianças, para esses pré-adolescentes, né? É um presente aqui, um caderno todo personalizado, com o nome dela aqui, ó, Laura. E aqui ela vai ter oportunidade, pode pegar, lá, tem a foto lá, foto oficial lá, ali, ó. Para que ela possa anotar, assim como os pré-adolescentes já têm recebido, para eles poderem anotar as pregações, para eles, de fato, entenderem aquilo que tem sido pregado aqui, né, já que eles não estão mais lá com as crianças, mas que isso aqui possa, de fato, ser entendido, como a gente tem falado, né, na linguagem deles. Pode sentar lá, Laura. Obrigado, que Deus abençoe. E esse é um privilégio, como igreja, a gente inserir, né, os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes, por isso que tem as organizações, para que eles, de fato, como foco principal, né, possam ouvir e entender o Evangelho.
E Deus abençoe, tá, Laura? Deus abençoe Isaías, a Pilar, já tem feito um trabalho incrível. As duas, falar meninas, né? Duas moças já quase, para que elas possam, de fato, também aprender o Evangelho. E nossa igreja tem o privilégio de participar disso. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 31. A gente vai estar dando sequência à nossa série de mensagens. Mas antes, eu queria dar um aviso e vou pedir, Pedro, para contar enquanto você abre o Salmo de número 31. A gente tem orado pela Kátia, pelo Clóvis, temos falado já uma semana aqui, o pastor já falou isso, mas uma das... Salmo não tem capítulo, como a gente tem falado, e tem números, são numerações. Então a gente fala Salmo número 31, e são 24 versículos, e ele vai nos dizer assim, você que abriu sua Bíblia, diz assim: Senhor, eu me refugio em Ti, que eu não me frustre, livra-me por Tua justiça, inclina-me teus ouvidos para mim, livra-me depressa, sê minha rocha de uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e caminha-me por causa do Teu nome. Tira-me do laço que me amarra, pois Tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas Tuas mãos, Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeio os que adoram ídolos fúteis ou ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei no Teu amor, pois tem visto a minha aflição, tem conhecido minhas angústias. Pegaste nas mãos dos inimigos, firmaste os meus pés num lugar seguro. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos e minha alma e meu corpo se consomem de tristeza, pois minha vida é consumida pela angústia, e meus anos pelos gemidos, minha força desfalece, e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos, e tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como alguém que está morto. Sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, há terror por todos os lados. Juntos conspiram contra mim.
tentando tirar minha vida. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus, meus dias estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo e salva-me por Tua bondade. Ó Senhor, que eu não me frustre, porque Te invoco, que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no Sheol. Calem-se os lábios mentirosos que falam com insolência contra o justo, com arrogância e desprezo. Como é grande a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença, Tu escondes das intrigas dos homens, em um esconderijo, Tu os proteges das línguas difamadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado eu dizia, estou eliminado diante dos Teus olhos, mas Tu, porém, ouviste as minhas súplicas quando eu clamei a Ti. Amai o Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pelo privilégio, Pai, de termos a Bíblia aqui traduzida, Pai, em nossa língua, podemos estudar, podemos meditar, Pai, na Tua palavra, a Tua revelação para nós, Pai. E essa oração, Deus, que essa palavra, Deus, encontre morada em nossos corações, que ela nos corrija, que ela nos repreenda, Pai, mas que ela encontre, Deus, antes de tudo, Pai, morada no nosso coração para glorificar o Teu nome, Pai. Nós oramos por salvação, nós oramos que a Tua palavra tenha primazia, Pai, nessa noite, que o Senhor fale conosco mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, só pegar aqui. Deixa eu ver. Vai funcionar aí? Será? Aí, obrigado. Querido, Salmo 31, salmo muito legal, muito importante, porque se você perceber, na leitura que você fez, eu não sei se você conseguiu perceber alguns trechos que foram recitados por outras pessoas na história da Bíblia. A gente leu alguns versículos e talvez alguns versículos sejam familiares de outros momentos. Se você tem feito a leitura bíblica, você vai perceber. Mas o Salmo, ele também é importante, e a gente vai ver isso, porque ele está mostrando o momento em que o salmista passa. O salmista está passando por um momento de dificuldade, um momento de angústia, e momento de pressão, muitas vezes, a gente fica como? Momento de angústia. Eu gosto desse, quem aqui já comeu, ou já viu o comercial, dessa barrinha, né? Snickers. E qual que é o slogan deles? Você não é você? Quem lembra aqui? Não? Você não é você quando está com fome. Olha, o marketing deles está ruim, hein? Só uma pessoa já conheceu aí. E tem uma propaganda, né? Ou então um anúncio do YouTube. Tem aparecido nos anúncios, aqueles anúncios do YouTube que demora meia hora, mas é 5 segundos só. E aí tem ali o cara, ele vai falar, e aí ele está com fome. E aí ele se transforma, né? E aí os caras, calma. E aí chega alguém e dá uma barrinha para ele e fala assim, ó, você só está com fome. Aí ele come, o que acontece? Ele se acalma, aí ele volta a ser quem ele era. Então o comercial é basicamente isso. Não sei se é bom, não sei, eu nunca comi, na verdade, isso aí. Mas o comercial eu achei muito legal. O anúncio a gente é obrigado a ver ali no YouTube. Mas é justamente isso, mostrando alguém que na hora da pressão, muitas vezes chega a mudar a personalidade. E, meu irmão, o que mais muda a nossa personalidade é quando a gente está o quê? Com fome ou com sono. Eu tenho um filho de 4 anos em que as emoções dele a gente sabe de longe, né? Quando ele está cansado, quando ele está com fome, quando ele está com sono. Eu acho que o Eusébio escuta lá, né? E assim é a gente, diante de pressões ou diante de momentos, a gente muitas vezes até mudamos a nossa personalidade. E o salmista, ele está escrevendo esse salmo baseado muitas vezes nisso. Um momento em que talvez ele tem sofrido pressões de todos os lados. E aí eu quero perguntar para você, como você reage quando você está sob pressão? Quando você está sob um ataque? Quando você está, muitas vezes, no momento, seja no momento de dor, ou talvez no momento de fome, como foi o exemplo do comercial, no momento de sono, em que muita gente se irrita, mas ataques, às vezes, até piores, tendem a nos mostrar quem realmente somos, porque ali reagimos, muitas vezes, conforme aquela situação, e aquilo que está dentro de nós, tende o quê?
a sair para fora. Hoje de manhã o Davi estava cansado, estávamos conversando aqui no final da EBD, já era quase meio-dia, e ele estava cansado e com fome, e muita gente teve que acalmar ele aqui, porque ele começou a fazer um escândalo. E aí a gente chega em casa, conversa com ele, naquele jeito que esquenta o bumbum, e aí fala, filho, mas isso aí é pecado, e a gente precisa corrigir. Mas o papai sabe que estava cansado e com fome, mas o pecado não se justifica. E aí a gente tenta corrigir, ensinar, e mostrar a graça de Deus para ele, que nos momentos assim, o Senhor pode ajudá-lo a não ser dominado pelas emoções. Mas nos momentos assim, a gente consegue ser dominado pelo Espírito Santo. Momentos em que a gente quer sair gritando, chutando, fazendo justiça própria, a gente lembra do Espírito Santo e ele nos capacita a dominar as nossas emoções, e aí a gente não é mais movido por emoções, somos movidos pelo Espírito Santo. Já falei aqui outro dia do divertidamente, né? Aquilo lá é para alguém sem Cristo, alguém que é movido pelas emoções, a emoção vai lá e aperta o botão, seja a raiva, e a menina vai lá, né? Sendo movida pela raiva, pela tristeza. Não, a gente é movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a ser movido por Ele, e não por nossas emoções. E é isso que o salmista quer mostrar no Salmo 31, mesmo sob ataque, mesmo no momento de diversidade, mesmo quando muitas vezes ele podia e tinha talvez a vontade de sair fazendo justiça, ele prefere confiar no Senhor e ser guiado pelo Senhor, não pelas emoções. Ele prefere mesmo um momento muito pior do que com fome ou com sono, mas um momento de desespero, porque a vida dele está em jogo, e a opção que ele tem, em vez de sair correndo e fazer aquilo que ele quer, é o quê? Confiar no Senhor. É isso que a gente vai ver no Salmo de hoje. E como eu falei aqui, Davi está sob ataque. Davi está passando por um momento muito difícil. Se a gente perceber, ele está passando um ataque externo dos inimigos. Por exemplo, olha o verso 4, a gente leu aqui, ó. Tira-me do laço que as escondidas me armaram. Imagine pessoas escondidas fazendo armadilha para você. Imagine pessoas que você confiava lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, pessoas que você confiava, agora está armando armadilhas contra você, armando difamações, fazendo aqueles montuinhos. Então Davi está sob um ataque externo, pelos inimigos, ele está cheio de inimigos. Quem aqui já passou por isso, sabe o quanto é ruim. Só que eles não querem só difamar Davi, eles querem tirar a vida dele da face da terra, eles querem acabar literalmente com a vida dele. Então olha só o perigo que ele está sofrendo, o ataque, um ataque externo. Mas pior do que isso, sabe o que é pior do que ser atacado por um inimigo? É ser atacado por amigos, por pessoas que você confiava. E é isso que o salmista está falando, que ele está passando, um ataque externo de inimigos, mas também de amigos. Olha o verso 11, tornei-me objeto de deboche para todos meus adversários, e de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Pessoas da casa dele, pessoas de confiança dele, agora também se revoltaram contra ele. E quão horrível é estar numa situação dessa. Do inimigo tudo bem, você pode até não esperar nada, mas daquelas pessoas que te cercam, você espera que eles te apoiassem num momento difícil. E isso é pior do que tudo, porque agora você não tem nem a quem recorrer para pedir ajuda. Você não pode abrir seu coração, você não pode pedir um socorro, uma oração, porque os próprios amigos dele, pessoas da confiança dele, agora estão cercando e tramando também contra a vida dele. E pior do que um ataque, uma pressão externa, é um ataque interno. Ele está sob ataque externo por amigos e inimigos, mas ele está sofrendo um ataque interno dentro dele. Olha só o verso 9, diz assim: compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza. O final do verso 10 vai dizer: todos os meus gemidos debilitam-se na força, acabou a força dele, por causa da minha culpa ou da iniquidade, os meus ossos se consomem. Sabe quando acaba o gás? Sabe quando você acaba aquela energia? Quando aquele ânimo que você tem num projeto, num começo de ano, que vai começar o ano, e aí você está animado, poxa, vamos para cima, vamos zerar essas matérias, vamos aproveitar esse projeto, vamos pegar essa faculdade e acabar, vamos aproveitar essa promoção, eu vou para cima. Mas sabe quando acaba tudo isso? Sabe aqueles momentos de tristeza,
E aí essa tristeza vai gerando um estresse, você já acorda desanimado, e esse estresse, o excesso de estresse, hoje é comprovado que ele vai gerando até depressão. Então, tudo dentro de você começa a gerar até problemas biológicos dentro de você. É isso que o salmista está passando. Pior do que um ataque externo, é um ataque interno. Ele está cercado de todos os lados. Ele está num momento de ansiedade, de angústia, de tristeza, e tudo isso, sabe, essa pressão que ele está sofrendo, ele está abrindo o coração para Deus. Imagina você passar por isso. Talvez a gente não tenha passado exatamente como salmista, mas eu tenho certeza que muitos de irmãos aqui já passaram, ou têm passado, ou vão passar por momentos assim. Você não pode confiar em ninguém, você não pode nem aguentar sozinho, as suas forças se acabaram, por causa dessa pressão, a pressão da sociedade, a pressão que a sociedade põe por a gente ser um marido, você precisa ser um marido bom, uma esposa precisa ser uma esposa boa, isso já é uma pressão, um filho, você ser um filho bom, um filho que de fato consegue agradar os pais no temor do Senhor, é muito difícil. Aí você vai para a faculdade, é uma pressão maior, o trabalho é uma pressão mais louca ainda, e vem pressão e mais pressão da sociedade, uma sociedade cansada, estressada, cheia de ansiedade, e aí quando a gente vê, a gente está igual a Davi, a gente está sob ataque, sejam ataques externos, sejam ataques internos, mas a gente vai ver que a graça de Deus é a única forma de voltar a ter esse ânimo no coração do salmista. Ele mostra que o caminho que ele percorre é ser animado pela graça de Deus. Então ele começa rasgando o coração, falando para Deus, Deus, não dá mais, não estou aguentando, acabou, para mim está sem saída. Mas ele mostra que a graça e a confiança no Senhor é que vai fazer ele conseguir permanecer. E como eu disse, é um salmo muito importante, porque ele foi, por um exemplo, recitado por Jonas. Lá em Jonas, quando ele está dentro da barriga do peixe, lá no capítulo 2, verso 8, ele faz aquela oração, e ele cita o verso 6, por exemplo, que fala: Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Jonas orou esse salmo dentro da barriga do peixe. Não só Jonas, Jesus, na cruz, ele cita o verso 6, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jeremias, ele, em vários capítulos ali, ele recita também alguns trechos desse salmo, do capítulo 23, e depois Davi, lá velhinho já, Davi cansado, no final da vida, quando ele escreve o Salmo 71, no final da vida dele, ele escreve os versículos de 1 a 3, praticamente de novo, no Salmo 71. Então você pode depois procurar na sua Bíblia, todos esses versículos que eu falei, de Davi recitando esse salmo, Jesus, Jonas e Jeremias. Então realmente foi um salmo que foi de conhecimento ali de todo Israel, depois que Davi escreveu, talvez foi cantado ali nas sinagogas, talvez foi orado esse salmo por muitos. Por quê? Porque na real é o coração do ser humano, é um coração que sofre ataques, é um coração que é traído, um coração que quando vê acaba a força, e a gente só olha para cima e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda porque minhas forças acabaram. E a gente não sabe se esses ataques, a gente pode ter duas ideias: ou ele foi quando ele está fugindo de Saul, naquele momento em que Saul quer matá-lo porque está com inveja dele, ou então em outro momento, está lá em Crônicas e Samuel, em que quando a cidade de Keila, ela é cercada, e aí eles querem tirar Davi, querem matá-lo, para fazer o filho dele rei, e aí ele corre para essa cidade, mas essa própria cidade trai ele, né, eles entregam ele, e aí ele tem que fugir de novo, ele não pode confiar mais em ninguém. Mas a gente sabe que foi um momento de muita dor, muita angústia, muita pressão, e aí aquela pergunta: quando a gente reage quando a gente está sob pressão? Como a gente reage se a gente está com um simples sono, com uma fome, a gente já sai estressado? Imagina uma pressão dessas. Mas são pressões que eu e você não estamos imunes. Podemos passar por pressões, podemos passar por estresse, por ansiedade, por depressão, porque o pecado afetou a humanidade e agora a gente espera a redenção, mas até lá a gente está suscetível a males como esse. E a gente pode olhar para o Salmo 31 e aprender justamente isso, que a gente pode olhar para a confiança no Senhor nessas horas, que a gente pode rasgar o nosso coração e falar: Senhor, eu quero confiar em Ti,
E eu sei que o Senhor vai me ajudar nesses momentos, porque eu não posso contar mais com ninguém, nem com as pessoas que moram comigo. Então é isso que eu quero que você saia daqui pensando. Talvez a Laura, o pessoal que está com o caderninho aí, quiser anotar a grande ideia, né? Se fosse para resumir esse salmo, esse louvor, essa canção, no momento de angústia, né? Eu gostei dessa frase aqui, ó: o justo louva ao Senhor, pois é nele que confia e coloca a sua dor. Esse salmista, ele só consegue louvar e engrandecer o Senhor no momento de dor. Já experimentou louvar o Senhor no momento de dor? No momento de angústia, de pressão? É fácil? Não é, parece que a gente vai contra nós mesmos, né? A gente tem que ir contra o nosso coração. Mas a gente consegue louvá-lo neste momento, se a gente conseguir, e com a graça dele, colocar o coração nele. E aí, esse é talvez o resumo desse salmo. O justo louva ao Senhor, pois é nele que confia e coloca a sua dor. Então é isso que a gente vai ver, esse salmo. A estrutura do salmo é bem simples. Se você ler, você vai ver essa divisão de forma bem clara, a diferença, esses contrastes no salmo. E você vai ver que ele começa, do versículo 1 ao verso 8, mostrando justamente a pressão externa. Ele está externando ao Senhor, que ele está fazendo um apelo ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu estou sob pressão, eu estou sendo perseguido. Aí no verso 9 ao verso 13, a gente vai ver que ele começa agora a descrever essa pressão. Ele explica um pouco mais, ele começa a lamentar, ele começa a explicar para Deus o motivo da oração dele no começo do salmo. Mas a gente vai ver que há uma dobradiça ali no versículo 14, como se fosse agora uma guinada. Ele começou orando, começou rasgando o coração, mas ele vai terminar o salmo agora confiando no Senhor, expressando ao Senhor onde está a sua confiança, e aí ele vai terminar com um voto de louvor, chamando todos aqueles que são do povo de Deus a adorar o Senhor. Então é isso. Olha só, primeira parte, o primeiro tópico, o primeiro ponto, se você quiser dividir na sua Bíblia aí, justamente o apelo, essa oração por livramento, ele rasgando o coração para Deus, ele pedindo socorro. Está ali do verso 1 ao verso 8. É aquele momento que a gente consegue, muitas vezes, nem descrever para Deus. Já viu quando você está sob pressão, no momento de angústia, de ansiedade, quando o estresse é muito forte, você tem que enfrentar, você tem que levantar da cama mesmo assim, e enfrentar aquela situação? Qual a primeira coisa que a gente fala? Senhor, tem misericórdia. Você nem fala o que é, só fala para Deus: Senhor, me ajuda, socorro, Deus, me dá força. Deus, eu estou indo lá, Pai, mas você sabe que eu não tenho condições. Eu vou me levantar aqui dessa cama, vou enfrentar o dia, as pessoas lá que me cercam, mas você sabe que está difícil as coisas. E é isso que ele vai fazer. Ele só pede primeiro socorro para Deus. Aí depois que ele vai descrever o que ele está passando. Então é muito similar ao nosso coração. O verso 1 ele já começa: em ti, Senhor, me refugio. Não sejas eu mais envergonhado, livra-me por tua justiça. Ele está pedindo: Senhor, tem misericórdia, que a tua justiça, que o teu favor me alcance. E aí ele começa a usar as palavras aqui como se fosse um ataque até de uma guerra militar. Por exemplo, o verso 1, a gente vê aqui a palavra refúgio. No verso 2, ele já vai pedir para Deus ser o castelo forte dele. Sabe o que é isso? Aquelas fortalezas. Quem estava naquelas fortalezas não era atacado, de fato, dificilmente conseguia o exército inimigo transpor aquelas fortalezas. Era um lugar de segurança. Ele falando: Senhor, seja essa fortaleza, esse castelo forte para mim. O verso 4 vai falar: tira-me do laço que as escondidas me amarram, porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor me livra dessas armadilhas. E essas armadilhas aqui eram como esses laços, como se fossem aquelas armadilhas de guerra que eram feitos. Então você vê que é como se fosse uma batalha muito grande que ele está enfrentando. E a gente sabe que talvez sim era uma batalha literal pelo reino ali, queriam tirar a vida de Davi. Então ele estava cercado por todos os lados. Mas ele começa a mostrar justamente Deus isso: Senhor, tenha misericórdia. Ele não consegue nem orar, descrever, ele só está pedindo socorro. Ser meu refúgio, ser meu castelo forte, seja a minha fortaleza, seja a minha segurança. E muitas vezes é assim que oramos ao Senhor. Não conseguimos nem descrever o que estamos passando. Talvez a pessoa pergunte: o que está passando? E aí você fala o quê? Nem eu sei, nem eu consigo descrever. É só uma dor, é só uma tristeza, é só uma angústia por tudo isso. E o salmista está nessa situação.
ele está clamando pela graça de Deus por um livramento. E muitas vezes é só isso que dá tempo de fazer, é só isso que o nosso coração vai conseguir. Senhor, tem misericórdia, me livra, Pai. Mas mostra também como ele enxerga Deus. Ele tem olhado para o Senhor, e mesmo no momento de dor, ele consegue enxergar o Senhor como um socorro. Já viu pessoas, ou conhecidos, ou nós muitas vezes, quando passamos por momentos assim, às vezes até esquecemos da grandeza de Deus. Esquecemos muitas vezes do poder de Deus. Eu já contei aqui do amigo que me ligou um dia e falou: Daimon, você está orando por sua esposa, pela doença da Liz no olho dela? E aí eu falei: tô. Mas eu falei: cara, na real não tô não. A gente até esquece. Eu dei tanto tempo, tantos anos orando, e a gente meio que vai se conformando com aquilo. E aí ele até me confrontou e falou: Daimon, você tem que confiar no poder de Deus, cara. E um amigo nosso aqui, o pastor lá de uma igreja de Limeira, um amigo nosso, eu conheço esse pastor, ele foi curado da mesma doença da sua esposa, e ele brincou e falou: e nós somos presbiterianos, a gente é até mais frio que vocês, né? Ele brincou. Então ora pelo milagre na vida de sua esposa. Aí eu falei: não, cara, a gente sabe que, né, a esperança nossa não está nessa terra. A gente conversa, a esperança nossa é que lá no céu ela vai receber um novo olho e ela vai poder enxergar perfeitamente o Senhor. Mas até lá a gente sabe que são, né, os sinais da queda, as doenças. Mas a gente esquece muitas vezes do poder de Deus. E eu olhei para o meu coração e eu falei: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes a gente esquece de quão grande o Senhor é. Porque é um momento de dor, momentos de angústia, muitas vezes faz nos esquecer como a gente realmente deve enxergar Deus. Mas o Salmo nos mostra que nesse momento a gente deve olhar e se lembrar de quem realmente o Senhor é. É isso que o Salmo está falando. A dor dele não impede dele se lembrar e olhar quem de fato é o Senhor. Quão grande é o poder desse Deus que pode livrá-lo dessa situação. É por isso que ele chama o Senhor de refúgio, de fortaleza, de castelo forte. É por isso que ele sabe do poder que o Senhor tem de livrá-lo, mesmo que todo o reino, mesmo que toda a sua família esteja contra ele. Exércitos vieram marchar contra Davi, mas ele sabia que o Senhor poderia livrá-lo. Ele enxergava a Deus do jeito certo. E essa deve ser a nossa perspectiva em momentos assim. Saber de verdade quem o Senhor é, se voltar para a palavra, se voltar para aquilo que as Escrituras dizem, não daquilo que a gente acha, mas se lembrar do poder e da grandeza desse Deus. E a gente sabe disso, por exemplo, na vida da Liz, a gente ora: Deus, obrigado, Pai, se o Senhor curar, glória a Deus, a gente sabe que o Senhor pode, mas também se não, a gente sabe que o Senhor vai nos dar força para passar por tudo isso. Mas o meu coração não pode esquecer que o Senhor tem poder de fazer a vontade dEle, e glória a Deus pela vontade dEle. O meu coração não pode esquecer de quem de fato o Senhor é, de como a gente deve enxergar a Deus nessas horas, porque nossa visão fica turva em momentos assim. A gente sai desesperado, a gente só quer um alívio e a gente esquece de olhar realmente para o Senhor. E é isso que o salmista nos ensina. Ele ensina quem de fato é o recurso de salvação dele. Alguém que tinha todo o império, recursos, exércitos, alianças disponíveis com outros reinos, com outras nações, mas ele prefere abrir mão de tudo isso para buscar o socorro do Senhor. E esse é o perigo que corremos. Em momentos de angústia, o que a gente faz? Momentos de socorro, de pressão, de ataques, a gente busca pedir socorro para o primeiro que nos aparece. Não é assim a história do filho pródigo? Ele está lá, passando a necessidade. O que ele faz? Vai fazer aliança, cuidar de porcos. Para o povo de Deus aquilo era algo impensável, mas ele já nem pensa mais. Ele esquece do pai dele que poderia livrá-lo. Esse é o nosso coração em momentos de dificuldade. A gente só quer o primeiro socorro que aparece. A gente quer a primeira ajuda, a primeira parceria, a primeira coisa que vai dar, a primeira porta que você olha e fala: cara, eu vou por aqui. Aí a gente acaba fazendo, muitas vezes, até bobeira, momentos de angústia. Quantos aqui, no momento de dificuldade, vai lá e sai agindo e depois fala: puxa, por que eu fiz aquilo lá? Por que eu tomei aquela atitude? Por que eu não parei, não acalmei meu coração e coloquei onde eu deveria? E aí aquele problema nem era tão grande muitas vezes, né? E depois a gente olha e fala: cara, por que eu falei aquilo? Por que eu tomei aquela decisão? Por que eu fui lá e fiz aquilo lá que não era para fazer? Mas o salmista nos ensina a lembrar que o Senhor é o nosso primeiro e único recurso, que realmente vai nos dar força e vai nos ajudar
Momentos assim, outros reis de Israel passaram. E sabe o que eles fizeram? Aliança, por exemplo, com o rei do Egito. E a gente vai ler o livro de Jeremias e vai ver que o Senhor reprovava aquilo. Eles estavam sob ataque, por exemplo, de Nabucodonosor. E o Senhor fala, não façam aliança com o império do Egito, com o rei do Egito. Aí os reis de Israel vão lá, junto com Jeremias, arrastam a força e vão lá e fazem aliança contra os reis. Porque o povo de Deus, que tinha revelação, até então, o Antigo Testamento ali, os profetas, eles abrem mão de tudo aquilo e vão pedir socorro no momento de pressão, para aquilo que não era da vontade do Senhor, para aqueles inimigos do povo de Deus. Esse é o nosso coração, facilmente. Então o salmista nos ensina justamente isso. Antes de tudo, a gente olhar para quem de fato é o Senhor, a olhar para o Senhor como única resposta das nossas orações, para aquele que realmente pode, muitas vezes, nos ajudar a enxergar coisas que não estamos enxergando nessas situações, a acalmar o nosso coração, para a gente não sair fazendo besteira, não sair mandando mensagem, não sair pondo no grupo da família, no grupo do trabalho, e depois se você olhar e falar, por que eu mandei aquilo? Porque a nossa solução primariamente não foi o Senhor. A gente olhou como refúgio outras coisas, outras opções, outras pessoas, outros recursos, mas não o Senhor. Então essa primeira parte do Salmo é muito legal, a gente olhar por essa perspectiva, essa oração por livramento, o pedido de socorro do salmista. Mas não para por aí agora, depois dele clamar, como num pedido de socorro urgente, ele vai descrever agora, ele vai lamentar, ele vai escrever um pouco mais detalhado o que ele está passando. Os versos 9 a 13, a gente vai ver um pouquinho mais do sofrimento dele. Então a gente vê o que ele está sofrendo na primeira parte, agora a gente vai ver de fato quais são as situações desse sofrimento, o que está gerando isso. A gente vê que pessoas estão querendo tirar a vida dele, no verso 12, por exemplo. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, as pessoas esqueceram dele, as pessoas já nem contam mais com ele, pessoas que o cercavam, amigos, família, já deixaram ele de lado. Estão perseguindo ele, o verso 14 vai dizer isso, ó. O verso 14 vai dizer, o 13, né? Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramando tirar minha vida. Ele está sabendo que as pessoas estão fazendo um plano para matar ele. Então a gente sabe que é uma dor muito grande você passar por um momento assim, né? Quando alguém quer tirar a tua vaga no emprego, já não dá um desespero? Quando começam a levantar uma calúnia ali, por exemplo, ou a família começa a falar um negócio que você não fez, já não dá um desespero, um negócio ruim, uma tristeza, uma angústia? Imagina agora querem realmente matar você. Já contei aqui de um amigo que o dia que ele pediu oração para nós, lá no grupo de jovens da nossa igreja em Curitiba, porque no emprego dele, ele estava sendo honesto, e aí o outro grupo ali, da empresa dele, estava realmente fazendo um plano para matar ele. Envolvia algo muito pesado, e como ele estava sendo honesto, estava tirando o lucro daquele grupo. E ele estava ali no momento de angústia, ele falou assim, eles vão me matar. Eu estou indo para o serviço essa semana, eu já falei para minha esposa que eu não sei se eu volto, porque eu descobri realmente que eles querem me matar, numa abordagem, num negócio que eles vão fazer comigo. Alguém contou para ele tudo o que ia acontecer, e ele não podia deixar de ir. Ele falou, eu estou indo, eu não sei se eu volto, porque eu estou sendo honesto e estou quebrando, como diz, né, a banca deles ali. E se um deles for honesto, eles não conseguem fazer todo o desvio ali do dinheiro. Era dinheiro grande, então ele estava com medo. E é isso que o salmista está falando. Eu não sei se eu vou amanhecer vivo no outro dia. Eu não sei se eu posso comer a minha comida, alguém vai colocar um veneno aqui. Então a gente começa agora que ele começa a detalhar um pouco mais para o Senhor esse sofrimento. As pessoas esqueceram dele. As pessoas estão tentando tirar a vida dele, literalmente matar ele. É o filho dele, pessoas que estão do lado dele ali. Ele está esquecido no coração das pessoas. Já viu aquela pessoa que tinha uma estima por você? Aquele amigo, aquele parente. E aí depois você olha e fala assim, poxa, a pessoa nunca mais mandou uma mensagem. A pessoa nunca mais se lembrou de mim. A gente ajudou tanto ela. E nenhum obrigado mais, nenhum reconhecimento. Isso dói o nosso coração, isso leva o nosso coração a estar sobre uma pressão, sobre uma angústia. Isso é triste. E é isso que agora o salmista está abrindo o coração para Deus. E a gente pode lembrar sempre disso. O Senhor está sempre pronto a ouvir as nossas orações sinceras.
A gente pode abrir o nosso coração para o Senhor, independente do que a gente está passando. A gente muitas vezes como marido, a gente não vai falar tudo para a esposa, porque muitas vezes a gente sabe que é mais um peso que você coloca nela, e aí, às vezes mais uma preocupação que você quer, né, de certa forma, proteger a sua esposa. E muitas vezes a gente fica guardando aquilo, mas a gente esquece que a gente pode colocar no Senhor. A esposa, do mesmo jeito, às vezes quer livrar a família ali por algo que ela tem passado, mas a gente esquece que o Senhor está pronto para ouvir as nossas orações. E só esse momento a gente precisa chegar na presença dEle, rasgar o nosso coração, muitas vezes não podendo contar com ninguém, não podendo desabafar para ninguém, mas a gente esquece que o Senhor está ali todos os dias, a todo momento, pronto para ouvir o nosso coração. A gente pode descrever para o Senhor. Quem gosta de anotar, tem pessoas que gostam de escrever as orações. Spurgeon gostava muito disso, e várias orações dele você vai ler, que ele abrindo o coração, ele sofria de uma depressão. Spurgeon sofreu de uma depressão severa, mas ele mostra, né, agora no final, como ele conseguiu vencer essa depressão. Foi pondo a confiança dele no Senhor, foi rasgando o coração dele em orações muitas vezes escritas, e cada dia era um dia mais em que ele era essa depressão era vencida. E foi um grande homem de Deus, passou por um momento parecido com esse. Então, essa é a segunda parte do Salmo que nos mostra justamente isso. Podemos rasgar nosso coração a Deus, podemos descrever o nosso coração, nossas dores, nossas angústias, e se lembrar de fato de quem o Senhor é. O que a gente percebe é que o salmista, ele está aqui mostrando e reconhecendo o Senhor. Senhor, eu rasgo meu coração porque eu confio no Senhor. E eu sei quem o Senhor é. Ele conhecia, ele meditava, ele tinha um amor pelas Escrituras, a gente observa isso nos Salmos. Ele amava. Por exemplo, o verso 6 vai falar um contraste que ele faz dele, como do povo de Deus, um verdadeiro justo, contra aqueles que adoram ídolos, aqueles que, né, que eles chamam aqui de ídolos vãos. A oração que Jonas fez, olha só o verso 6. Tu detesta os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Ele está fazendo um contraste. Senhor, essas pessoas, no momento de angústia, buscam para si deuses. No momento de tristeza, nosso coração busca algum ídolo que nos satisfaça, que gere alegria. Já viu quando você está triste? A gente quer um pouquinho gordinho, o que a gente gosta de fazer quando está triste? É ou não é, Natan? Cara, comeu, parece que vem uma alegriazinha, não vem? Pede um hambúrguer assim, né? A gente fala aquele hambúrguer do amor. Já viu aquele hambúrguer do amor? Aquela maionese que vai direto para o coração, né? Dá uma alegria assim, né? Até umas pontadinhas assim. É a nossa primeira, né? Não é a nossa primeira solução. Poxa, cara, acho que eu pedi aqui, cara, eu estou endividado, mas o limite aqui. O que é isso? É um ídolo, às vezes, do coração. Você descontar a ansiedade na comida. É um ídolo que eu tenho que lutar todos os dias, por exemplo. Outros são coisas que no momento de angústia vão buscar outro tipo de ídolo. A sociedade lá fora, no momento de tristeza, de angústia, faz o quê? Vai buscar alegria, solução aonde? No pecado, em vícios, para maquiarem aquele momento e se tornar alegre. E aí a gente acaba tendo um ciclo vicioso. Aquela tristeza se torna ainda maior depois do pecado, aí você quer uma dose maior, e aí vai vícios, problemas em pecados, em vícios, para tentar satisfazer o coração humano. E o salmista está nos dando a receita, nesse momento de angústia, de dor, de estresse, de depressão, assim como Spurgeon passou, a gente pode rasgar o coração para o Senhor, e não para outros ídolos, não para outro tipo de pecado. Outro dia eu vi uma menina que ela falava assim, eu quando estou triste eu gosto de fazer compra. E a pior coisa é você ter saldo no limite do cartão, e tá na pior, na bad ali, por quê? Porque depois você compra, e chega até aquela alegria. Aqui que depois fala, puxa, por que eu comprei aquele negócio, cara? Por que eu não parei um pouquinho mais? Então o nosso coração, ele tem essa procura por uma válvula de escape. Ele quer no momento de dor, de angústia. Pessoas que são presas em qualquer tipo de vício, qual que é a desculpa deles? Não, eu estava triste. Cara, eu estava na bad, foi uma semana difícil. Precisava sair, fazer isso aqui, só para dar uma relaxada. Precisava lá ter um encontro com aquele pecado, que na verdade é um ídolo no coração, só para ter um momento de alegria, só para ver se aquela dor passava. Precisava comprar aquele hambúrguer, aquele sapato, só para ver se no momento você ficava alegre, e depois bate o arrependimento. Depois fala, cara, preciso baixar esse peso. Cara, preciso pagar esse cartão, fui lá e comprei mais coisa. Precisava parar com esse pecado, acabei caindo de novo.
Acabei voltando, e são assim. A sociedade humana sob pressão, ela busca a todo momento válvulas de escape para o coração. E é aqui que a gente vê a diferença, que o salmista está tomando um posicionamento diante do Senhor. Senhor, as pessoas vão buscar soluções em momento de angústia, momento de dificuldade, em ídolos, em pecados, mas eu vou fazer o contrário, eu quero permanecer na tua presença. Mesmo que muitas vezes a gente tenha orado e tendo a impressão que Deus não está ouvindo, mas a gente prefere colocar a nossa esperança, a nossa válvula de escape não é algum pecado, algum vício, mas é o Senhor. Nesses momentos de dor, de angústia, não é o pecado que nos cerca. Eu gosto do que o John Piper, para mim o maior pregador vivo hoje, chama-se John Piper, e ele fala numa pregação, num livro dele, justamente isso. Por que a gente peca? E aí eu trouxe aqui a citação dele, que ele faz assim, a gente peca porque o pecado nos faz promessas. O pecado faz promessas e a gente acredita nelas. O pecado promete ser melhor, mais duradouro, mais profundo, mais doce, mais satisfatório, mas à medida que somos enganados por essas promessas, mais nós pecamos. E qual é essa promessa? O prazer, né? Essa válvula de escape no momento de dor. Mas aí o diabo e a nossa natureza humana prometem alegria e prazer, mas é aí que a gente vê que a gente fica cada vez mais preso, porque recorremos a ídolos do coração, para nos satisfazer aquilo que só o Senhor pode nos satisfazer, tirar essa angústia, tirar essa dor. Então essa é a diferença do salmista, para aqueles que não adoram o Senhor, para o povo que não se rendia ao Senhor. E aí a gente pode aprender isso com Ele, no momento de angústia, a gente pode abrir o nosso coração para Ele. Eu não sei se você tem o costume de fazer isso ou não, mas no momento de dores, de angústia que você está passando, podemos e devemos abrir o nosso coração para o Senhor, não para ídolos fúteis, não para ídolos vãos, não para pecados que mentem, que vão nos satisfazer, que vão nos dar alegria, que vão nos dar doçura, mas na real eles vão nos dar muito mais dor, mais tristeza, mais angústia, mais estresse. Essa é a diferença do justo que louva o Senhor no momento de dificuldade, daqueles que procuram outros deuses. E aí a gente vai para a terceira parte do Salmo, a expressão agora de confiança. O Salmo agora ele dá uma mudada, como se fosse uma dobradiça, aqui no versículo 14. Ele começou o Salmo como? Orando, pedindo socorro a Deus, descrevendo a dor dele, mas agora ele vai mostrar: Senhor, obrigado porque eu posso confiar no Senhor. Obrigado porque a minha fé, aí mesmo no momento difícil, ainda está embasada no Senhor. Já passou alguma situação em que no final você fala: Senhor, obrigado porque nessa hora eu não abandonei o Senhor. Nessa hora eu não disse sim para o pecado. Nessa hora eu consegui permanecer firme na Tua Palavra, cumprindo o que Tua Palavra diz. Agora, o verso 14 é justamente isso. É ele mostrando para o coração dele, mas abrindo o coração agora para Deus, louvando a Deus, que a confiança dele é a receita para passar por essa dor, por essa angústia, a confiança em Deus. Olha só, a confissão de fé dele no Senhor. Mesmo em meio à aflição, ele sabe que ele podia voltar para Deus. Agora, essa transição mostra para que direção o coração dele está indo. Começou chorando, começou descrevendo a dor, mas vai terminar com uma expressão de confiança no Senhor. Olha só o verso 14. Quanto a mim, confio no Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão todos os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Tem um momento que você fez essa oração: Senhor, obrigado porque eu consigo permanecer firme no Senhor. E que a minha confiança está no Senhor, independente do que eu estou passando. Mesmo que seja risco de morte, você pode falar assim: eu não vou temer, porque os meus dias estão decretados pelo Senhor. Salmo 139 vai nos mostrar que há um livro, e que todos os nossos dias estão escritos e determinados pelo Senhor. Em momentos de socorro, de angústia, esse salmo, esse versículo, muitas vezes vem à nossa mente. Por exemplo, tem a história de John Paton. John Paton foi um grande missionário. Ele sai dos Estados Unidos, vai para as ilhas chamadas Novas Hébridas, lá no Pacífico Sul, onde tinham canibais, onde tinham pessoas que nunca tinham tido contato com a civilização. E ele descobre aquelas ilhas, né? A América do Norte começa a descobrir essas ilhas, exploradores começam a ir lá e ser mortos.
e ele embarca num barco com sua família, entra no barco, viaja até aquelas ilhas, e todos falam assim: mas você pode morrer, você está indo, isso é um suicídio. Ele fala assim: mas aquele povo precisa se render ao Senhor. Ninguém conseguiu chegar àquele povo e pregar o evangelho para aqueles canibais. E aí eles falam assim: mas você vai mesmo? E aí ele diz uma frase assim: enquanto eu não cumprir todo o propósito do Senhor para a minha vida, eu sou imortal. Mais ou menos isso que Davi está falando aqui. Deus, eu confio no Senhor, eles querem me matar, estão armando arapucas, ciladas para tirarem minha vida, mas a minha confiança está no Senhor, que é muito maior que isso, porque todos os meus dias estão em tuas mãos. Eu não sei se, por exemplo, no momento da Covid, a gente viu o Brasil e o mundo passando por um momento difícil, e a gente pôde ver realmente aqueles que tinham esperança em coisas fúteis, em ídolos vãos, em seguranças terrenas, e aqueles que tinham a esperança no Senhor. E muitos falavam basicamente essa frase de John Patton: pode vir a Covid, pode ser o que for, não é isso que vai nos tirar a vida, mas é o dia que o Senhor nos preparou. Pode ser que seja pela Covid, como foi de muitos, mas a gente sabe que isso não pegou o Senhor de surpresa. Pode ser tantas outras coisas. Pessoas, um tio meu, tio da minha mãe, na verdade, com 92 anos, eu lembro no auge da pandemia, quando ele pegou Covid, todos os médicos chamaram toda a família e falaram assim: ó, família do Juraci, quem puder, escolhe um para vir aqui se despedir dele. E aí meu tio, ele tinha sido pastor, missionário, está lá e ele fala assim, começa a rir, e ele fala assim: rapaz, se o Senhor não preparou ainda a minha hora, não é a Covid que vai me tirar. E aí os médicos ficaram assustados, saiu daquele hospital andando, e aí toda a equipe médica fez um bolo de aniversário para ele, convidaram e ficaram assustados com a fé de um homem de 92 anos, que tinha acabado de pegar Covid, desenganado pela medicina, porque ele sabia que todos os dias dele estão nas mãos do Senhor. Pode ser pela Covid ou não, nada pega o Senhor de surpresa. E ele sabe disso, e está celebrando mais e mais aniversários até hoje. E a gente já começa a achar que ele está até fazendo hora extra, tem hora ali. Mas a fé dele nos mostra o quê? Não é a Covid, não é um problema. Temos visto e orado pela irmã Cátia, porque sabemos que o milagre maior está a vida dela nas mãos do Senhor. E por tantos outros irmãos, a gente sabe que todos os dias nossos estão nas mãos do Senhor. Ninguém é pego desprevenido, não. E essa é a confiança que a gente precisa ter. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, a gente não sabe o que vai sobreviver sobre a nossa vida, sobre nossa saúde, mas a gente tem que ter essa confiança: todos os meus dias estão nas mãos do Senhor. E aí a gente começa a orar muitas vezes para dentro da gente mesmo, orar para nós mesmos. Meu coração se acalme, que o meu coração olhe e deposite essa confiança no Senhor. Não é essa doença, não é essa gripe, não é esse vírus, não é nada que vai pegar o Senhor de surpresa, mas a gente descansa, assim como John Patton, um dos maiores missionários que já pisou nessa terra. Ele passou mais de 15 anos lá, evangelizando os canibais se tornaram amigos dele, sofreu muito, perdeu filhos, perdeu esposa, mas deixou um legado, porque ele tinha essa confiança: todos os meus dias estão contados pelo Senhor, nem um dia mais, nem um dia menos. A minha confiança está no Senhor. Mas não é fácil a gente fazer essa oração no momento de angústia, em meio a uma doença, em meio a um problema que a gente está passando, em meio a uma dor, a um estresse, a uma depressão. Mas esse é o caminho, essa é a receita, é colocar o nosso coração diante do Senhor, é conduzir ele para essa confiança. E tem hora que a gente tem que falar para o nosso coração: fica quieto aí, eu vou confiar no Senhor. Sai daqui esses pensamentos, esses caminhos. E parece que você luta com você mesmo. Essa confiança no Senhor não é fácil, mas é possível no momento de dor. E saber que o Senhor controla tudo, a todos os fios de cabelo que estão sendo contados pelo Senhor, e nada foge das mãos dele. Então é por isso que o salmista não teme, é por isso que ele confia no Senhor, porque ele sabe quem é esse Deus. Ele sabe o recurso verdadeiro que ele pode contar é o Senhor. E aí, por último, a gente vai ver o voto de louvor dele. Ele vai fechar esse salmo, essa oração, depois de pedir socorro, depois de lamentar, mas depois de colocar essa confiança no Senhor, ele vai fazer como se fosse uma declaração final, um voto de louvor, como se fosse um mini louvor dentro da oração,
por aquilo que o Senhor fez, ele vai lembrar os outros. A impressão que dá é que ele quer que outros louvem ao Senhor, que outros conheçam essa oração. E a gente vai ver que sim, outros conheceram essa oração, como o Senhor Jesus, como Jonas, como Jeremias, a ponto de fazer essa oração uma verdade. Olha como que ele começa o Salmo, o verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, do qual usas diante dos filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Ele está falando, Senhor, né? ou ele está falando agora para os que vão ler essa oração, vale a pena confiar no Senhor. Aqueles que se refugiam no Senhor, no momento de dor, eles conseguem superar essa dor louvando ao Senhor, eles conseguem depositar a esperança no verdadeiro Deus. Vale a pena confiar no Senhor, é mais ou menos o que ele está falando. Ele agora está, por exemplo, convidando outros. Olha só, ele louva o Senhor no verso 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu com sua misericórdia para comigo. Parece que a oração dele está sendo respondida. Lembra o verso 9? Olha lá o verso 9. Compadece-te de mim, Senhor. Ele está pedindo socorro para Deus. Agora o verso 21 parece que é a resposta dessa oração. Bendito seja o Senhor para comigo, que engrandeceu com sua misericórdia. Ele estava pedindo misericórdia, e agora no verso 21 ele está falando, o Senhor veio com misericórdia sobre mim. O Senhor está me ajudando a passar por esse momento, por essa situação, por essa pressão. E aí, ele vai falar o verso 23. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. A gente vai perceber isso, que durante toda a narrativa bíblica, desde Gênesis, o Senhor ele tem uma aliança com o seu povo, o Senhor ele tem um voto, um compromisso com o povo dele. A gente vai ver que, apesar do Senhor punir e corrigir esse povo, o Senhor sempre o livrou. O Senhor sempre preservou para que desse povo viesse o Messias. E agora esse Messias, uma nova aliança é feita através da cruz. E agora outros que não eram desse povo começam e têm o privilégio de ser feitos parte do povo de Deus. Antes era uma aliança étnica, né, de sangue, mas agora a nova aliança é uma aliança através do coração, de um coração transformado. E é isso que agora o salmista está lembrando. Vale a pena ser do povo de Deus, vale a pena se render e confiar nele, enquanto o mundo lá fora confia e pede socorro a outros ídolos, aquilo que o mundo oferece. Nossos amigos, muitas vezes, aquelas pessoas com quem andamos, a gente tem visto isso, recorrendo-se a outros deuses. Vale a pena recorrer ao Senhor no momento de dor, vale a pena louvar o Senhor na angústia, confiar nele, colocar o coração, mesmo contra a vontade própria, a confiança no Senhor. Vale a pena, por quê? Porque o Senhor preserva, o Senhor vai dar socorro àqueles que se refugiam nele. O Senhor vai retribuir, como a gente leu aqui, com abundância aos soberbos, ou seja, aqueles que forem contra o Senhor, Ele vai retribuir com uma abundância de amargura, com justo juízo, como a gente sabe. Aqueles que não se renderem à cruz de Jesus, ao sacrifício de Jesus, eles receberão neles mesmos o quê? O pecado, a justiça pelos seus pecados. Mas nós que entregamos nossa vida ao Senhor, a nossa punição foi colocada em Jesus. O próprio Senhor Deus colocou a justiça dele, a culpa pelos nossos pecados sobre Jesus, para que nós não recebemos. Essa é a graça da salvação, essa é a graça da cruz, e é por isso que a gente consegue agora pertencer, pela graça de Deus, ao povo de Deus, e se recorrer nele, pedir ajuda a ele, louvar a ele. E é por isso que a gente termina o salmo pensando nisso. O justo louva o Senhor, pois é nele que confia e coloca a sua dor. As pessoas lá fora, aqueles que não se renderam a Cristo, não conseguem no momento de angústia e de dor buscar socorro em quem realmente pode socorrê-las. Pessoas que não entregaram seu coração ao Senhor, muitas vezes dentro da igreja, eu passei por isso. Durante a minha vida cresci na igreja, mas o meu socorro nunca estava no Senhor. Mas agora aqueles que têm o coração transformados, que são alcançados por Jesus, pertencem agora ao povo de Deus, conseguem louvar o Senhor no momento de angústia, de dor. É por isso que a nossa família, amigos, muitas vezes se espantam e olham para nós e falam assim: mas como assim você consegue permanecer fiel
diante da situação? Como você consegue louvar o Senhor? Eu no teu lugar já teria feito diferente. Outro dia falaram assim, cara, no teu lugar já teria metido o pé, cara, tinha feito já do meu jeito. Como que você consegue? Como você consegue se manter puro diante do mundo pornificado, diante de uma sociedade com a mente sexualizada? Como você consegue manter a paz com aqueles que fazem injustiça contra você no trabalho? Como você consegue louvar o Senhor no momento de dor? É porque a gente coloca essa dor no Senhor, a gente coloca em quem realmente consegue nos ajudar, a gente pede ajuda para quem realmente quer ouvir nossas orações. Essa é a diferença do justo com os ímpios, e ele faz esse contraste. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos. E aí a gente pode pensar na obra da salvação. Esse salmo, quando a gente olha para a vida de Jesus e seu sacrifício, a gente consegue pensar no sacrifício na cruz. O próprio Jesus, desde o Antigo Testamento, tem sido apontado como um descanso para o povo dele. As leis do Antigo Testamento era que um dia seria pedido descanso, um dia da semana o povo ia descansar e louvar o Senhor. A terra prometida era uma forma de descanso, então o povo estava com aquela expectativa do descanso, mas a gente vai percorrer a Bíblia e ver que esse descanso era o próprio Senhor para o seu povo. E agora, através da cruz, esse descanso, a gente como povo inimigo de Deus, pode agora ser feito povo de Deus e desfrutar do alívio que a nossa alma precisa. O alívio que nossa alma realmente precisa está em Cristo. Talvez você tenha vindo à igreja e reconhecido que você tem buscado alívios em tantos lugares, em tantos ídolos, em tantos pecados, mas o único alívio que vai satisfazer a tua alma, a minha alma, aquele vazio do coração, como Dostoiévski falou, há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Aquele vazio, somente o Senhor Jesus, somente o próprio Deus pode preencher. Somente é Ele, é esse alívio, e a cruz nos possibilita agora a desfrutarmos desse alívio, a termos nossos corações transformados, a não sermos mais escravos do pecado e ter a nossa eternidade mudada. Essa é a diferença do povo de Deus daqueles que são inimigos de Deus. Essa é a diferença do justo que louva o Senhor e coloca no Senhor a dor dele, a angústia, porque ele sabe que o Senhor é o verdadeiro alívio, dos ímpios que nos cercam. Esse é o privilégio, essa alegria da cruz, que Jesus e o seu sacrifício é o alívio verdadeiro para a nossa alma. É por isso que ele fala que é para ir a Ele todos aqueles que tiverem, o quê? Cansados e sobrecarregados. E Ele vai dar o quê? Alívio. O próprio descanso prometido ao povo dele lá atrás, era o próprio Senhor. É por isso que 1 Pedro, vamos ler lá? 1 Pedro vai falar que lancem sobre ele toda a ansiedade. 1 de Pedro, e eu quero ler esse texto com você. Pedro 5:7, né? Troquei aqui. Capítulo 5, verso 7. A gente leu Pedro de manhã, daí eu troquei. Mas justamente isso aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está lembrando a igreja que eles podem lançar essa ansiedade, essa dor do coração, esse estresse, essa pressão, essa angústia, essa ansiedade que nos sufoca, essa ansiedade que, pelos temores do mundo, sufoca o nosso coração. A gente pode realmente lançar sobre Jesus, porque Ele pagou o preço. Ele, de fato, sofreu a maior dor, Ele sofreu a maior angústia, a ponto de sangrar no seu suor. A gente chama de hematidrose, tá certo, doutor Alessandro? Nós chamamos de hematidrose. A pressão é tanta que os vasos dilataram e começaram a sair o sangue. A dor que Ele sofreu na mão dos inimigos, zombaram dele na cruz, bateram nele, humilharam, a ponto dele orar esse salmo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Mas essa frase, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é justamente isso. Senhor, seja feita a tua vontade, que o Senhor me socorra. Então a cruz é o momento em que a gente olha e fala: Senhor, obrigado, porque a saciedade pode ser depositada no Senhor, porque o Senhor me atraiu e me permitiu saciar essa dor. E aí a gente vai agora pensar, para nós ir embora, pensando no que esse salmo nos mostra. E a primeira coisa é isso: não podemos esquecer que Deus sempre cuida do seu povo e tem uma aliança com Ele. O povo de Deus, mesmo que passe por sofrimentos, aflições, sempre vai ser socorrido pelo verdadeiro socorro, aquele que realmente pode socorrer. A história bíblica do Antigo Testamento é isso: Deus sempre preserva os seus. Deus sempre faz os seus perseverarem diante da tribulação, mesmo diante de tribulações, de perseguições, como foi no começo da igreja, como a gente ouviu história de missionários aqui que são perseguidos, o Senhor tem cuidado e dado forças. Então esse é o primeiro motivo para a gente se lembrar de colocar nossa confiança no Senhor. Segundo, precisamos abandonar os ídolos do nosso coração. A quem temos buscado socorro? A quem temos pedido alívio no momento de dor? É algum pecado? É algum vício? É alguma coisa que a gente recorre e muitas vezes ofende o Senhor, porque não é o próprio Senhor? Algum ídolo do coração que achamos que vai nos satisfazer, que vai nos dar prazer, que vai nos dar refrigério, que vai nos dar alívio. O Salmo nos mostra que é só o Senhor, o resto é tudo ídolos vãos, que precisam ser todos os dias derrubados do nosso coração. Terceiro, precisamos lembrar que Deus é o nosso alívio na angústia, na tribulação. Ore para Ele, antes de sair pedindo socorro, abrindo o coração para pessoas que muitas vezes vão te trair, pessoas que não estão nem aí para você muitas vezes. Abra antes de tudo o coração para o Senhor. Busque a Ele nos momentos de devocionais, todos os dias são proporcionados para isso, onde a gente pode ler a Bíblia, orar, a gente desliga o celular, desliga o computador, para tudo, para só ter um tempo com Ele, para só abrir o coração para Ele. Esse é o privilégio nosso, da busca diária por Deus, abrir o nosso coração para mostrarmos ao Senhor nossas dores, para que Ele nos traga o alívio. E o quarto, se renda ao chamado desse Deus. É o único que pode te salvar e te dar o verdadeiro descanso que sua alma precisa. Você que tem vindo à igreja, muitas vezes com amigos, com parentes, mas ainda não se rendeu a esse Deus, não faz parte ainda do povo de Deus, porque o seu coração ainda não foi entregue a Ele. Hoje é a oportunidade de você responder a esse chamado. Se o Senhor tem chamado o seu coração para se render a Ele, para que Ele possa te dar o verdadeiro alívio, para que Ele possa te sarar dessa angústia, dessa dor que o pecado traz, que só Ele pode satisfazer o coração humano. Essa oportunidade eu quero orar com você. Para nós ir embora, eu quero orar junto com vocês. Nós que já entregamos nossa vida ao Senhor e já fazemos parte agora do povo de Deus, já fomos alcançados, com o nosso coração transformados. Que a gente venha sempre se lembrar disso. Podemos recorrer ao Senhor nos momentos de angústia. Ele é o nosso alívio. Ele sofreu a dor, a ansiedade, a angústia, para que a gente possa descansar nele. Gente, tudo isso que o mundo oferece, a gente pode recorrer a Ele e perseverar mesmo no momento da dor, louvar o Senhor como o salmista fez. E a segunda oração é para você que ainda não entregou o seu coração ao Senhor, que você ore, depois nos procure a liderança dessa igreja, que você possa fazer esse compromisso diante do Senhor, entregando sua vida a Ele, se Ele tem te chamado nesses dias, nesses cultos que você tem vindo, nessas formas que você tem tido de ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor passou na cruz a maior angústia, a maior dor, a maior humilhação, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi humilhado por seus inimigos, o Senhor foi traído, o Senhor foi humilhado muito mais, Pai, do que o salmista até, Pai, que passava por um momento de dor, de angústia, para que a gente possa, Deus, nessa noite, colocar nosso coração no Senhor. Eu não sei a angústia que cada um tem passado, eu não sei a dor que cada um tem vivido, mas eu sei que a gente pode colocar no Senhor essa dor, que a gente pode abrir o nosso coração no Senhor, diante do luto, da dor, da tristeza, da angústia, da depressão, muitas vezes, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso descanso. O Senhor sempre foi esse descanso para o seu povo, Pai, que muitas vezes não reconheceu.
Mas nessa noite a gente quer colocar o nosso coração em Tuas mãos, Pai. A nossa confiança que muitas vezes se perde diante dos medos, dos temores, Pai. Colocar no Senhor, Pai. Conduza o nosso coração, Pai, nessa noite. Que a nossa confiança esteja no Senhor, como foi o do salmista aqui, Pai. Obrigado, Jesus. Também eu oro, Pai, por aqueles a quem o Senhor tem chamado à salvação, Pai. Aqueles a quem o Senhor tem se revelado através da Tua palavra. Pessoas que têm vindo à igreja com seus familiares, com seus amigos, mas ainda não fizeram essa entrega, Pai. A nossa oração hoje é por salvação. Que o Senhor os atraia para si, Pai. Abra o coração deles e traga o verdadeiro alívio, Pai. Que só a salvação, só um coração transformado pelo Senhor pode ter, Pai. A gente ora por isso, Pai. Pedimos que o Senhor nos despeça nessa semana abençoada. Nos conduza, Pai, para que o Senhor seja o alívio da nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um. Uma boa semana. E a gente ora e se despede com uma oração silenciosa. Amém?